Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado, hoje dia 15 de agosto, fechando mais uma semana e iniciando mais uma análise das ações e dos índices aí internacionais do dia de hoje. Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo, beleza? Bom pessoal, hoje aí uma sexta-feira bem estável pro índice Bovespa, tá? Nas ações ali a gente teve sim uma volatilidade um pouco maior, mas nada fora da média, tá? Alguns ativos ali negociando negativo em média, né? 2 a 2,5 e positivo ali alguns poucos ativos negociando ali na faixa de 3,5 e meio, tá? Alguns em específico ali uma volatilidade maior positiva. Beleza? Mas de maneira geral, um dia aí mais estável, eu diria. Tá? Ibovespa segue aqui ainda parado. Análise mais detalhada eu trago para vocês no vídeo de amanhã do nosso radar aí de swing trade, que é onde eu comento o contexto, né, das ações para a próxima semana e também a nossa análise setorial detalhando um pouco mais ali dos movimentos. Beleza? Por enquanto o Ibovespa aí bem parado, muito em linha com o que a gente viu no vídeo de sábado passado já. O dólar também bem estável no dia de hoje, 0,25 negativo até o momento, trabalhando aqui, se arrastando para a próxima zona de suporte por enquanto, tá? Que fica lá na região de 5.350. Deixa eu só puxar aqui o S&P. Na verdade, o TradingView, né? Deixa eu ajustar aqui. O S&P hoje, tá, pessoal? 0,23 negativo, trabalhando aqui com esse movimento corretivo, tá? Chegou a violar máxima, confirmar pivô, mas é normal que faça um processo corretivo, até porque tem um impulso só aqui, comprador sozinho, né? Ou seja, uma linha reta aqui do movimento, normal que passe aí por correção, tá? O índice da Nasdaq segue o movimento corretivo também, chegou a violar a máxima e agora passa por correção, também entregou uma impulsão, normal que tenha correção, tá? Vou passar aqui pra gente medir, para acompanhar. Medir aqui também, para a gente ter uma noção. Aí. O Dow Jones, mais uma vez tentando romper topo, por enquanto sentiu fraqueza. O interessante seria que no dia de hoje ele fechasse lá na máxima, né? E não só violasse mais um dia e fechasse abaixo, assim demonstrando mais fraqueza, tá? DXY segue mais parado ainda também em lateral, né? Não se movimentou muito. Temos, cadê? O Brent segue aqui também bem parado nessa região. Cadê o minério de ferro? Também por enquanto ainda passando por essa correção aqui em topo. Expectativa é que consiga fazer um pivô de alta rompendo aqui em cima. O cento não, né? 107 dólares, tá? Deixa eu tirar isso aqui. O ouro segue bem mais parado, também 0,04 positivo até o momento, quase não teve negociação no dia de hoje. Tem suporte principal 3.120, resistência 3.500 dólares. Prata também bem parada aqui nessa região, principal ponto de suporte que eu vejo e fica atento, mais lá embaixo nos 34, 35 dólares. As criptos entraram aí correção, tá? Já expliquei para vocês, dentro do movimento aqui da tendência, vejo como uma região normal. Ok? Correção normal. Primeiros pontos aí de parada, zona de suporte na região ali do 112, né? 108 aqui, tudo isso zona de suporte, inclusive bem forte aí para o Bitcoin, tá? O Ethereum também corrigindo um pouco mais forte, hoje cai 3,17. Próxima zona de suporte. Oh, meu Deus. Aqui nessa região aqui dos 3.900, que foi o antigo ponto de resistência, e depois lá embaixo nos 3.500, tá? Também por enquanto vejo aí como uma correção normal, ok? Deixa eu medir todo esse movimento aqui para ter uma noção. O principal ponto de negociação ainda está aqui embaixo, tá? 2.500. Ondo. E aí aquela, né? As altcoins corrigem junto. Ondo também corrigindo, principal zona de suporte 0,85. Link também corrigindo aí normal, tá? Partindo para a nossa bolsa, as duas melhores performances do dia de hoje.
Em sequência aí das duas piores performances e depois a análise a pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela participação. E lembrando que caso queiram ver alguma análise em específico, só deixar aqui nos comentários e eu trago a análise para o dia seguinte. Beleza? Mafrig, tá pessoal? Hoje puxa aí 7,82, um volume legal, né? Um volume aqui comprador acima da média no dia de hoje. Tá? Eu esperaria um rompimento do topo aqui anterior para depois pensar em alguma compra. Tá? Nessas regiões acaba ficando complicado compra. Tá? Não tem um ponto legal de stop, um ponto muito grande. Fica ruim aqui a entrada por enquanto. Tá? Mas é um ativo sim que tem tendência de alta. Falta só realinhar ali para dar um ponto de entrada, no caso, melhor. Tá? Mas é um papel aí bem interessante. Só não tem nada para fazer nesse exato momento. Tá? Mas é um ativo aí que vale deixar separado, que deve entregar bons movimentos nas próximas semanas. Tá? Pecar hoje sobe 5,24. Um volume ok. Tá? Um volume ok. Testando essa região aqui, olha, que é uma região importante também. Assim, o volume ainda ok, precisa dar uma melhorada. Para ser mais conservador, para dar uma compra aqui legal mesmo, ele teria que rasgar isso aqui para cima, quebrar esses topinhos aqui, olha, anterior, para passar a segurança e mostrar que de fato tem a demanda compradora aqui. Na correção, dá para buscar por compra também, tá? Mas nesse momento em específico, não vejo nada. Embraer também não vejo nada, por enquanto corrigindo lá na região de topo, né? Inclusive aqui tem até marcadas as regiões que eu acho mais interessante, um pouco mais para baixo aqui, olha. Tá? Corrigindo mais para baixo aqui, eu vejo a possibilidade de pensar em fazer alguma coisa, claro, dando alguma validação, algum gatilho ali interessante para a entrada, mas nesse momento não vejo nada ainda, tá? Como eu disse, pessoal, de novo, repetindo, movimento complexo dos mercados, processo de correção de movimento esticado, de renovação de máxima do nosso Ibovespa, bastante ações subiram em linha reta, estão passando por um processo de correção nesse momento e fica aqueles movimentos mais erráticos. Então, assim, tem que tomar bem mais cuidado. Já falei isso para vocês, mas volto a repetir, tá bom? Isso aqui, deixa eu até refazer, que a gente já pode passar até uma linha de tendência por aqui, ó. Nessa região passa uma linha de tendência. Só vou deixar ela mais clara para não ficar muita coisa no gráfico. Tá? Então tem uma zona de suporte nessa região. CSNA3, olha que movimento bonito, né, pessoal? Só não foi melhor porque não voltou na região que a gente estava esperando para vender, né? Eu comentei com vocês semana passada e semana retrasada que esse era o contexto que a gente estava esperando de um reteste, né? Olha, pelo contrário, ela fez aqui uma correção curta, não voltou fazer a correção em 50% dessa última impulsão e já continuou o movimento de baixa, entrou aqui fluxo de venda. Né? Se a gente passa aqui FIBO entre esse fundo e a máxima lá em cima, ele não volta em 50%, que era mais ou menos aqui que a gente estava esperando, tentando defender essas outras duas regiões. Né? Pelo contrário, ele já aciona mais um pivô de baixa e dá sequência nesse fluxo vendedor. Próxima região agora, lá embaixo no 6 e 11 tem uma região de correção de 76 de FIBO de um movimento maior, mas zona de defesa um pouco mais abaixo ainda no 5,40. Por enquanto não tem nada para fazer, tá, pessoal? Para pensar em vender aqui, ainda sigo aguardando, se for para fazer algo, correção para cá, tá? Correção para cá. Seria até bom, porque aqui agora acabou deixando bastante stop, então se ele rompe esse fundo e aí volta para testar essa região aqui, fica bem interessante ainda vender aqui, ó. E depois ele dá continuidade. Pelo menos é isso que eu vejo no momento, tá? Mas já foi, não tem nada. Pelo semanal foi aquela entrada de risco que eu não gosto, né? Inclusive não recomendo ninguém fazer. Que esses três de correção na média, mas quando tem próximo uma zona de suporte ou próximo de resistência se for uma compra, tá? Que seria aqui, né? Olha, primeiro porque o stop teria ficado muito grande, mas enfim, só comentando com vocês. Então, acabou, pelo menos para o meu modelo, não vi nada aqui, tá? Tava aguardando correção mais aqui para cima e já veio direto. Faz parte, né? Brave 3, não vejo nada também, já comentei, o papel segue aqui dentro de um range de consolidação amplo, né? Onde a base de suporte é aos 15,30, a base de resistência aos 25,90, R$ 26. Por enquanto o papel segue aqui bem travado,
tá? BRSR6, inclusive, mais uma vez, parabéns pelo trade aí, né? Aqui foi bem interessante, né? A gente já tinha marcado as regiões aqui de possível parada, considerando também essa última impulsão de movimento de alta, passando por um processo de correção, a gente marcou aqui as regiões, ele volta aqui em 63 e 76, olha, entra a pressão compradora, hoje é bastante fluxo comprador, como você já está posicionada e o intuito é médio prazo, né? Eu não lembro se já fez parcial, se eu não me engano já. Cara, tem uma possibilidade aqui, olha. Né? A gente tinha comentado do stop ser aqui, enfim, agora você pode colocar aqui, olha. Se quiser apertar um pouco mais, só que esse aqui ainda não é um fundo verdadeiro, tá? Por quê? Esse fundo só passa a ser validado se a partir dele gerar um movimento que renova a máxima, tá? Então eu preciso, para confirmar que isso seja um fundo, que ele faça o rompimento desse topo aqui em cima. Porque lembra que o papel trabalha assim, ó, movimento de alta, descanso, alta, descanso. Então, o que validou esse fundo aqui, olha, foi esse topo, né? Porque esse fundo originou aquele topo, então esse fundo aqui ele é válido. Um stop aqui, ele é válido você jogar para cá quando esse fundo ele passa a ser validado, ou seja, no rompimento do topo. Mas a gente está falando de gráfico semanal, isso pode demorar, né? Como você já está posicionado há um bom tempo, cara, se quiser proteger um pouco mais aqui embaixo, eu não acho errado, tá? Porque aqui embaixo, olha, nesse outro fundo, fica muito longe do preço. Então, assim, depende muito do seu apetite ao risco. Se você aguenta pagar para ver uma correção mais ampla caso ela aconteça, enfim, lembrando que o sentimento do mercado agora é um sentimento um pouco mais travado, de incerteza por questões geopolíticas, então isso sempre acaba afetando um pouco mais aí o nosso mercado, que já é caótico, né? Vamos dizer assim. Mas acho bem interessante, bonito contexto, vem desenhando e alinhando um fluxo aí de alta, tá? Já trabalha numa tendência de alta, vale a gente lembrar isso. E rompendo 12,83, aí fica bonito, que abre espaço para testar o topo principal lá nos 14. Tá? Então é acompanhar, o papel chama atenção, inclusive até pelo gráfico diário, em correções aqui, pode sugerir possibilidades de oportunidade na ponta compradora, tá? Com correção, enfim, tentando aproveitar também desse movimento, porque tem espaço para chegar até o topo lá, né? Mas no momento assim não vejo nada, tá? Brisanet no momento, se já está posicionada, cara, o stop aqui é um pouco abaixo desse fundo, né, o 2,32, porque apesar do ativo trabalhar dentro dessa lateralidade com range amplo, deixa eu aumentar aqui, que é toda essa região, olha, a gente tem a última referência por enquanto de alta, né, olha, tem esse fundo que retestou essa zona de suporte, que através desse fundo ele gerou a máxima lá em cima, olha. Então, pode ser uma estrutura de tentar retomar, quem sabe, o movimento de alta, pensando em algo assim, olha, isso aqui uma correção. Lembra que ele nivela os fundos desse movimento, olha. Então isso atrai liquidez para cá. Trabalhando com essa referência de fundo, essa referência de topo e isso aqui sendo uma perna, né, uma perna de impulsão, ele corrige aqui, olha, em 63, rompe falso esse fundo, expectativa é que ele consiga voltar para retestar o topo dessa estrutura, que é aqui em cima, tá? Que é aqui em cima, essa correção toda e mais um movimento para reteste dessa região. Então assim, papel ainda bem fraco de volume, tá? Tem esse adendo, não tem nada muito interessante para fazer. Como já está posicionado, cara, o stop é aqui embaixo desse fundo, tá? Fica aí na região dos 2,44, 2,40, ok? É isso que eu vejo. Agora, para montar a posição aí, cara, entrou volume agora no final dessa semana, só que assim, não tem nada muito claro aqui, tá? Não tem nada muito claro nessa região, ok? Talvez uma compra de suporte aqui nessa região, olha, com esse volume. Mas assim, para ser bem sincero, não me chama atenção não, tá, pessoal? Um stop aqui embaixo, ó, também já não gosto, tá? Também já não gosto. Ficaria mais confortável em fazer algo, se fosse para fazer, se ele perdesse essa região aqui, porque esse fundinho aqui é falso, né? Porque a principal base de defesa está aqui embaixo.
Então, se ele violasse esse fundo aqui, ó, ele voltasse com uma impulsão para cima, fazer aquele bate-volta que eu mostro para vocês, e quebrar esse topinho aqui que ele deixar, aí sim eu fico mais confortável em pegar algo para tentar carregar até lá em cima. Por enquanto, assim, nada que me chame muita atenção, tá? Mas é isso que eu vejo por enquanto dentro do papel. Beleza? Camil, não vejo nada. O papel, lembrando, está numa tendência principal de baixa, realinhando o fluxo para voltar na tendência principal, pelo menos é o que está demonstrando nesse momento, tá? Ela quebra esse último fundo válido dessa movimentação de alta, né? Olha, característica de alta, vem, fecha abaixo desse fundo, tá fazendo um processo de correção curto aqui, olha. Por isso que eu comentei, se voltasse para cá é mais interessante para vender. Nessa região eu não vejo nada para fazer, tá? Mas o papel fazendo a movimentação de impulso para baixo, o que ele vai entregar? Um pivô, né? Olha, perna de expansão, correção, pivô, realinhando o fluxo da tendência principal, ok? Mas eu não vejo venda aqui em hipótese algumas, tá? Inclusive eu gostaria de ver que ele perdesse esse fundo e voltasse para cá retestar aqui, ó. Beleza? Não vejo nada para fazer, tá? Vou ficando por aqui. Bom descanso para todos. Fiquem com Deus e até mais, pessoal.